Em uma movimentada cafeteria, todos se calavam diante de um cliente temido. Num dia comum, uma funcionária novata decidiu quebrar o silêncio. O que começou como um simples confronto se transformou em algo muito maior. E no final, a lição veio de onde ninguém esperava. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A Doce Mel, a cafeteria mais badalada da cidade, fervilhava como de costume, naquela manhã de quinta-feira. O aroma de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno misturava-se ao burburinho de conversas animadas, risadas e o tilintar constante de xícaras. Era um refúgio para muitos, um ponto de encontro para negócios e amizades. Mas para os funcionários, especialmente os mais antigos, o ambiente podia se transformar em um campo minado a qualquer momento. O motivo tinha nome e sobrenome: Dr. Horácio Albuquerque. Horácio era um dos clientes mais assíduos e, sem dúvida, o mais temido. Sua fortuna era inversamente proporcional à sua humildade. Milionário, influente e dono de um ego que mal cabia no salão. Ele tinha um prazer sádico em humilhar quem considerava inferior. Para ele, funcionários eram meros objetos a serem manipulados, e a Doce Mel era seu palco particular para exibir poder. Ninguém ousava contestá-lo. O medo de represálias era palpável, um silêncio opressor que se instalava sempre que ele cruzava a porta. Naquele dia, a vítima escolhida foi Dona Lúcia, uma atendente com mais de 20 anos de casa, rosto marcado pela vida e mãos calejadas pelo trabalho. Ela se aproximou da mesa de Horácio para recolher a louça, quando, num movimento calculado e frio, ele empurrou um açucareiro de vidro que se espatifou no chão, espalhando uma nuvem branca e grãos por toda parte. Um sorriso de escárnio brotou em seus lábios. "Ora, vejam só que desastre, Dona Lúcia", ele disse com uma voz untuosa que pingava desprezo. "Recolha tudo isso, e com as mãos. Não quero que um grão de açúcar sequer fique no meu caminho." O coração de Dona Lúcia apertou. As lágrimas marejaram seus olhos, mas ela sabia que não havia escolha. Com a dignidade ferida, ela se ajoelhou no chão frio, as mãos trêmulas começando a juntar os cacos e os grãos de açúcar, como se fosse uma serva medieval. Os clientes, subitamente, interessados em seus celulares ou em conversas sussurradas, fingiam não ver. Os outros funcionários, com a cabeça baixa, evitavam o olhar de Horácio, temendo serem os próximos alvos. O ar ficou pesado, denso com a humilhação. Mas a cena não passou despercebida por todos. Clara, recém-contratada há apenas 2 semanas, observava tudo do balcão, o coração batendo descompassado no peito, inflamado por uma indignação que ela mal conseguia conter. Ela não conhecia o histórico de Horácio, mas a injustiça era um veneno que lhe subia à garganta. Sem pensar nas consequências, ela se aproximou da mesa, a voz firme, apesar do tremor interno. "Com licença, senhor", ela disse, encarando Horácio nos olhos. "Foi o senhor quem derrubou o açucareiro de propósito. A Dona Lúcia não tem culpa." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o tilintar de uma colher na cozinha parecia um trovão. Horácio, que não estava acostumado a ser contrariado, ergueu uma sobrancelha, o rosto contorcido em uma mistura de surpresa e fúria. "Como... ousa, garota. Você sabe com quem está falando?" Ele rosnou a voz baixa, mas carregada de ameaça. "Eu posso arruinar a sua vida profissional antes mesmo que ela comece." Clara não recuou. Seus olhos verdes faiscavam. "Ameaças não mudam os fatos, senhor, e não me intimidam. O que eu exijo é respeito. E que o senhor peça desculpas a Dona Lúcia. Ela não merece ser tratada assim." Horácio a encarou incrédulo. Nunca, em todos os seus anos de prepotência, alguém havia ousado desafiá-lo daquela forma, ainda mais uma simples atendente. O rosto dele ficou vermelho, a veia na testa pulsando. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. "Isso não vai ficar assim, garota. Você vai se arrepender amargamente disso." Ele bradou, com a voz ecoando no salão. Sem esperar resposta, ele deu as costas e saiu da cafeteria, pisando duro, a promessa de vingança pairando no ar como uma nuvem escura.
Clara respirou fundo, o corpo ainda tremendo, mas com a sensação de ter feito a coisa certa. Dona Lúcia a olhou, os olhos cheios de gratidão e uma admiração silenciosa. A manhã seguinte, amanheceu com um presságio pesado sobre a doce mel. Clara chegou para o expediente com um nó no estômago, mas determinada. Sabia que Horácio não ficaria quieto, e a ameaça de vingança pairava sobre sua cabeça como uma espada. No entanto, sua convicção de que havia agido corretamente era mais forte do que o medo. Ela estava servindo um café quando a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, e Horácio Albuquerque reapareceu, não sozinho, mas acompanhado por 2 seguranças corpulentos, com semblantes impassíveis e ternos escuros. O burburinho habitual cessou abruptamente, substituído por um silêncio tenso. Horácio caminhou direto até o balcão onde Clara estava, os olhos fixos nela, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Os seguranças se posicionaram um de cada lado como estátuas ameaçadoras. "Bom dia, senhorita", ele disse a voz baixa, mas carregada de uma frieza cortante. "Eu disse que você se arrependeria, e eu sou um homem de palavra. Hoje, você vai se ajoelhar diante de todos, exatamente como fez minha empregadinha ontem. Vai implorar pelo seu emprego e por perdão." O sangue de Clara gelou, mas ela não demonstrou. Sua mão escorregou discretamente para o bolso do avental, onde seu celular já estava com a câmera ligada, gravando cada palavra. Ela ergueu o queixo, os olhos fixos nos dele, sem vacilar. "Eu não me ajoelho para ninguém, senhor. Muito menos para um covarde que precisa de seguranças para intimidar uma mulher. Sua dignidade está à venda, a minha não." A palavra covarde atingiu Horácio como um tapa. Seu rosto, já vermelho, escureceu ainda mais. Ele deu um passo à frente, quase colado a Clara. "Ah, é mesmo? Quanto custa essa sua dignidade, então? 100 mil? 200 mil? Diga o preço, e eu compro seu silêncio e sua submissão. Você desaparece, da minha vista e da minha memória." Ele fez um gesto para um dos seguranças, que prontamente abriu uma maleta, revelando maços de dinheiro. Clara olhou para o dinheiro, depois para Horácio, e um riso amargo escapou de seus lábios. "Meu valor não está em notas, senhor. Está na minha consciência, e ela não tem preço. Guarde seu dinheiro sujo, eu não me vendo." O clima na cafeteria ficou insuportável, denso com a tensão. Os clientes, antes disfarçados em suas mesas, agora observavam abertamente, chocados com a audácia da jovem e a fúria do milionário. Os funcionários se encolhiam, esperando o pior. Horácio estava prestes a explodir, as mãos cerradas em punhos, quando uma voz grave e autoritária ecoou do fundo do salão. "O que está acontecendo aqui?" Todos se viraram. Era Ricardo, o proprietário da Doce Mel, um homem de meia idade, com um semblante sério e um olhar que não admitia desaforos. Ele caminhou a passos firmes até o balcão, a expressão indecifrável. Horácio, pego de surpresa, recuou um passo. Ele conhecia Ricardo de vista, sabia que era o dono, mas nunca imaginou que ele se envolveria pessoalmente em uma de suas demonstrações de poder. Ricardo parou ao lado de Clara, colocando uma mão protetora em seu ombro. Ele olhou para Horácio, depois para os seguranças e finalmente para Clara, um brilho de orgulho em seus olhos. "Clara, minha filha, está tudo bem aqui?" A revelação caiu como uma bomba no ambiente. Um murmúrio de espanto percorreu a cafeteria. Horácio Albuquerque empalideceu, o choque estampado em seu rosto. A simples atendente que ele havia tentado humilhar, subornar e ameaçar, era na verdade a filha do dono do estabelecimento. O homem poderoso percebeu, com um calafrio na espinha, que havia humilhado alguém com influência no próprio espaço, onde costumava mandar. O jogo havia virado de forma espetacular. O choque da revelação paralisou Horácio. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora refletiam um misto de incredulidade e pânico. Aquele sorriso arrogante desapareceu, substituído por uma palidez que denunciava seu desconcerto. Ele, o todo-poderoso Horácio Albuquerque, havia caído na própria armadilha. Ricardo, o pai de Clara, manteve o olhar firme no milionário, a mão ainda no ombro da filha.
Um gesto claro de apoio incondicional. Sim, Dr. Albuquerque, Ricardo disse, a voz calma, mas com uma autoridade inquestionável. Clara é minha filha, e eu garanto que ela não se ajoelhará para ninguém, muito menos para alguém que abusa do próprio poder para humilhar trabalhadores. Aquelas palavras, proferidas com tanta convicção, pareciam quebrar o feitiço do medo que Horácio havia lançado sobre a doce Mel por tanto tempo. Um por um, os funcionários que antes se encolhiam começaram a erguer a cabeça. Dona Lúcia, ainda no chão, mas já amparada por uma colega, olhou para Clara e Ricardo com uma mistura de alívio e esperança. Foi ela quem deu o primeiro passo. Senhor Ricardo, ela começou, a voz embargada, mas ganhando força. Ele sempre fez isso. Me chamou de burra, de inútil, me ameaçou de demissão por qualquer coisa. As palavras de Dona Lúcia abriram uma comporta. Outros funcionários, encorajados pela coragem de Clara e pela presença do dono, começaram a se manifestar. Ele me fez limpar o chão com a própria camisa uma vez, porque eu derramei um copo de água sem querer. Desabafou um jovem garçom, os olhos marejados. Uma barista relatou ter sido insultada publicamente por um erro mínimo, quase chorando ao lembrar da vergonha. Outra funcionária contou sobre ameaças veladas, insinuações de que ele usaria sua influência para que eles nunca mais conseguissem emprego na cidade. Até incidentes físicos, como empurrões e esbarrões propositais, vieram à tona. Horácio tentou protestar, balbuciando desculpas esfarrapadas e acusações de mentira, mas Ricardo o interrompeu com um gesto. Chega, doutor Albuquerque. Sua palavra não vale mais nada aqui. Ele se virou para Clara. Filha, você tem as gravações? Clara assentiu, mostrando o celular. E temos mais, Ricardo continuou, olhando para a equipe. As câmeras de segurança da cafeteria registraram muitos desses incidentes ao longo dos meses. Tudo o que foi dito aqui, e muito mais, está documentado. A menção às filmagens foi o golpe final para Horácio. O pânico em seus olhos se aprofundou. Ele sabia que, com a filha do dono envolvida e provas concretas, sua reputação, já abalada, seria pulverizada. Ricardo, então, ergueu a voz para que todos ouvissem. Dr. Horácio Albuquerque, a partir de hoje, o senhor está proibido de entrar nesta cafeteria e em qualquer uma das nossas filiais. Sua presença não é mais bem-vinda. Se tentar voltar, chamaremos a polícia por invasão. Os seguranças de Horácio, percebendo a situação insustentável, trocaram olhares e, discretamente, começaram a se afastar. Horácio, furioso e humilhado, como nunca antes, não teve escolha a não ser se retirar. Ele lançou um último olhar de ódio para Clara, uma promessa silenciosa de que aquilo não terminaria ali. Mas ao sair pela porta, não foi o silêncio que o acompanhou, e sim um suspiro coletivo de alívio, e, em seguida, aplausos discretos dos funcionários e de alguns clientes que testemunharam a cena. A doce Mel finalmente estava livre de seu algoz. A expulsão de Horácio Albuquerque da doce Mel foi um alívio para todos, uma vitória que reverberou pelos corredores da cafeteria. No entanto, Clara sabia que a paz seria breve. A promessa de vingança nos olhos do milionário não era uma ameaça vazia. Ele era um homem acostumado a ter o que queria, e a humilhação pública que sofrera seria um combustível para sua ira. E, de fato, a retaliação não demorou a chegar. Nos dias que se seguiram, a doce Mel começou a enfrentar uma série de problemas inexplicáveis. Primeiro, fiscais sanitários que nunca haviam aparecido antes surgiram do nada, realizando inspeções rigorosas e encontrando irregularidades mínimas, mas suficientes para gerar multas e burocracia. O cheiro de armação era evidente, mas as acusações eram difíceis de contestar sem provas concretas de suborno. Em seguida, os fornecedores com quem a cafeteria mantinha relações de anos começaram a cancelar entregas sem aviso prévio. O padeiro que fornecia os pães frescos, o distribuidor de café, o laticínio, todos um a um alegavam problemas de estoque ou logística, mas a coincidência era gritante. Os pedidos de última hora se tornaram um pesadelo e a qualidade dos produtos por vezes caía, afetando o padrão da doce Mel. Mas Horácio não parou por aí. Ele decidiu atacar também o moral da equipe e a imagem da cafeteria.
Contratou um ex-funcionário descontente, um homem chamado Marcos, que havia sido demitido por má conduta meses antes. Marcos, movido por ressentimento e seduzido pelo dinheiro de Horácio, começou a espalhar boatos maliciosos sobre a gestão da Doce Mel, inventando histórias sobre condições de trabalho precárias e ingredientes de baixa qualidade. A situação ficou ainda mais embaraçosa quando Marcos, acompanhado de alguns comparsas, começou a frequentar a cafeteria durante os horários de pico. Eles criavam situações constrangedoras, reclamavam alto da comida, simulavam engasgos, derrubavam coisas de propósito e faziam comentários ofensivos sobre os funcionários, tudo para desestabilizar o ambiente e afastar a clientela. O objetivo era claro: criar o caos, manchar a reputação e forçar a Doce Mel a fechar as portas por conta própria. Clara, com sua intuição aguçada, percebeu a encenação quase imediatamente. As coincidências eram muitas, e o comportamento de Marcos e seu grupo era excessivamente teatral. Ela se lembrou da promessa de vingança de Horácio e ligou os pontos. Em uma tarde particularmente caótica, enquanto Marcos simulava um ataque de tosse exagerado, chamando a atenção de todos, Clara decidiu agir. Ela se aproximou do grupo com a mesma firmeza que havia demonstrado a Horácio. "Senhor Marcos", ela disse, a voz calma, mas com uma autoridade que surpreendeu a todos. "Sei que o senhor está sendo pago para fazer isso, e sei quem o está pagando. Não vou permitir que transforme a nossa cafeteria em um circo." Ela olhou para os comparsas. "De Marcos, vocês também. Saibam que estão sendo cúmplices de uma sabotagem, e isso tem consequências legais." Marcos tentou negar, mas o brilho nos olhos de Clara e a certeza em sua voz o desarmaram. Ele sabia que havia sido descoberto. "Esta é a última vez que... Vocês entram aqui", Clara continuou. "Se voltarem, chamarei a polícia e apresentarei todas as provas que tenho da sabotagem. Agora saiam." O grupo, pego de surpresa pela determinação de Clara, percebeu que a farsa havia chegado ao fim. Com um último olhar de raiva e frustração, Marcos e seus comparsas se retiraram da cafeteria, deixando para trás um rastro de alívio e admiração entre os funcionários. Clara havia enfrentado mais uma vez a sombra de Horácio e, por enquanto, a Doce Mel estava segura. Mas ela sabia que a guerra ainda não havia terminado. A derrota de Marcos e seus comparsas trouxe um breve alívio à Doce Mel, mas Clara sabia que a trégua era ilusória. Horácio Albuquerque não era homem de aceitar derrotas, e a humilhação de ter seus planos desmascarados publicamente só alimentaria seu desejo de vingança. E de fato a calmaria durou pouco. Horácio, agora mais astuto, decidiu que ataques diretos à cafeteria eram ineficazes. Ele precisava de uma estratégia que atingisse Ricardo e Clara de forma mais sistêmica, minando sua reputação e seu negócio de maneira mais sutil, mas igualmente devastadora. Poucos dias depois do incidente com Marcos, começaram a surgir artigos em pequenos jornais locais e em portais de notícias online, todos com uma narrativa estranhamente similar. As matérias, aparentemente independentes, levantavam questões sobre a higiene da Doce Mel, insinuavam problemas com a qualidade dos ingredientes e até mesmo falavam de condições de trabalho duvidosas e demissões injustas, citando fontes anônimas e ex-funcionários descontentes, uma clara referência a Marcos e seus cúmplices. As acusações eram vagas o suficiente para não serem processáveis por difamação direta, mas eficazes em semear a dúvida na mente dos clientes. O movimento na cafeteria começou a diminuir. Clientes habituais, antes fiéis, agora olhavam com desconfiança, e alguns até comentavam sobre os artigos em voz baixa. O ambiente, antes vibrante, tornou-se pesado, e a equipe sentia o golpe. Ricardo, que sempre prezou pela reputação impecável de seus negócios, estava furioso. Ele tentou entrar em contato com os veículos de comunicação para desmentir as informações, mas as portas se fechavam. Os editores alegavam liberdade de imprensa e direito de informar, sem dar espaço para a defesa da Doce Mel. Era evidente que a influência de Horácio estava por trás de tudo,
usando sua rede de contatos para orquestrar uma campanha de difamação. Ele está tentando nos sufocar, pai, Clara disse a Ricardo em uma noite, enquanto analisavam os números em queda. Não é só a cafeteria, ele quer destruir nossa credibilidade, nossa imagem. Ricardo assentiu, o semblante preocupado. Eu sei, filha. Ele está usando o poder da mídia para nos atacar. É um jogo sujo e ele tem mais recursos do que nós para isso. A pressão era imensa. Os fornecedores, que já estavam reticentes, agora exigiam pagamentos adiantados ou cancelavam contratos completamente, alegando risco de imagem. Os bancos, que antes ofereciam linhas de crédito, começaram a fechar as portas, citando a instabilidade do negócio. A Doce Mel estava sendo estrangulada financeiramente, e a moral da equipe despencava. Clara, no entanto, recusava-se a desistir. Ela passava horas pesquisando sobre a legislação de imprensa, buscando advogados especializados em difamação e tentando encontrar uma brecha para contra-atacar. Ela sabia que Horácio estava jogando com a reputação, mas a verdade estava do lado deles. Em uma tarde, enquanto tentava acalmar uma funcionária que chorava de medo de ser demitida, Clara teve uma ideia. Ela se lembrou de uma antiga reportagem sobre um caso de assédio moral em uma grande empresa, onde a vítima havia gravado secretamente as conversas para provar o abuso. E se eles fizessem o mesmo? Não contra Horácio diretamente, mas para provar a lealdade e a integridade da equipe e a qualidade dos produtos. A luta estava apenas começando e Horácio estava usando suas armas mais poderosas. Mas Clara, com o apoio de seu pai e a lealdade de sua equipe, estava disposta a lutar fogo com fogo, mesmo que o custo fosse alto. Ela sabia que a verdade, por mais que tentassem escondê-la, sempre encontra um caminho para vir à tona. A ideia de Clara de documentar a verdade da Doce Mel foi recebida com uma mistura de ceticismo e esperança pela equipe. A pressão da campanha difamatória de Horácio era esmagadora, e muitos estavam exaustos e desanimados. No entanto, a determinação inabalável de Clara e o apoio de Ricardo começaram a reacender a chama da resistência. Não vamos apenas desmentir as mentiras, Clara explicou em uma reunião com a equipe. Vamos mostrar a verdade. A verdade sobre o nosso trabalho, sobre o carinho que colocamos em cada produto, sobre o respeito que temos uns pelos outros. O plano de Clara era multifacetado. Primeiro, eles intensificaram a documentação interna. Cada entrega de fornecedores era fotografada e os certificados de origem dos ingredientes eram escaneados. As rotinas de limpeza e higiene foram filmadas, discretamente, mostrando o rigor e o cuidado em cada etapa. Ricardo, com sua experiência, garantiu que todos os registros fossem impecáveis e à prova de contestações. Em paralelo, Clara começou a gravar depoimentos voluntários dos funcionários. Não apenas sobre o assédio de Horácio, mas sobre o ambiente de trabalho na Doce Mel, a relação com Ricardo e com ela mesma, o orgulho que sentiam em servir os clientes. Dona Lúcia, com a voz embargada, mas firme, foi uma das primeiras a falar, elogiando a família de Ricardo e a forma como sempre foram tratados com dignidade. Outros seguiram o exemplo, compartilhando histórias de apoio e companheirismo. Para combater a desinformação online, Clara decidiu que precisavam de uma voz própria. Com a ajuda de um amigo que entendia de mídias sociais, eles criaram uma série de vídeos curtos e posts para as redes sociais da Doce Mel. Os vídeos mostravam o dia a dia da cafeteria. O padeiro sovando a massa com paixão, a barista preparando o café com arte, a equipe sorrindo enquanto atendia os clientes. As legendas destacavam a qualidade dos ingredientes, a dedicação dos funcionários e a paixão por servir. A ideia era humanizar a marca e contrastar a imagem negativa que Horácio tentava pintar. A estratégia começou a surtir efeito, embora lentamente. Alguns clientes que haviam se afastado começaram a retornar, curiosos ou movidos pela empatia. Os comentários nas redes sociais, antes dominados por críticas e dúvidas, começaram a receber mensagens de apoio. Eu sempre amei a Doce Mel e sei que essas notícias são mentira, escreveu um seguidor. A qualidade de vocês é inquestionável, disse outro.
Horácio, ao ver a Doce Mel reagir e ganhar terreno nas redes, ficou furioso. A campanha de difamação na mídia tradicional parecia perder força diante da autenticidade da resposta da cafeteria. Ele precisava de um golpe mais forte, algo que não pudesse ser refutado com vídeos ou depoimentos. Sua mente maligna começou a traçar um plano para atingir a Doce Mel no seu ponto mais vulnerável, a estrutura física. Ele sabia que a cafeteria estava em um imóvel alugado há décadas, um prédio antigo no coração da cidade. Horácio, usando sua influência e seu vasto capital, começou a investigar a propriedade do imóvel. Descobriu que o prédio pertencia a um fundo de investimento com sede no exterior e que o contrato de aluguel da Doce Mel estava próximo de uma cláusula de renovação que poderia ser facilmente contestada. Com um sorriso cruel, Horácio começou a articular sua próxima jogada. Ele entraria em contato com o fundo de investimento, oferecendo uma quantia exorbitante pelo prédio, muito acima do valor de mercado. Seu objetivo não era ter o imóvel, mas sim despejar a Doce Mel, tirando-a de seu endereço tradicional e, com isso, minando sua identidade e sua base de clientes fiéis. A guerra estava prestes a escalar para um novo e perigoso nível, e Clara e Ricardo teriam que lutar não apenas pela reputação, mas pela própria existência da Doce Mel. A ameaça de Horácio de comprar o prédio da Doce Mel e despejá-los era a mais grave até então. Não se tratava mais de reputação ou sabotagem interna, mas da própria fundação do negócio. Ricardo recebeu a notificação do fundo de investimento com um misto de incredulidade e desespero. O documento informava que o imóvel havia sido vendido e que a Doce Mel teria um prazo limitado para desocupar o local conforme uma cláusula de rescisão no contrato de aluguel. O novo proprietário não tinha interesse em renovar o contrato com a cafeteria. É ele, Clara, Ricardo disse, a voz embargada mostrando o documento à filha. Horácio conseguiu, ele comprou o prédio. Quer nos tirar daqui, nos destruir de vez. Clara pegou o documento, as mãos tremendo. O endereço da Doce Mel era mais do que um local de trabalho. Era um lar, um ponto de encontro para a comunidade, um legado de sua família. A ideia de perdê-lo era devastadora. A notícia se espalhou rapidamente entre a equipe, e o desânimo foi palpável. Muitos funcionários, que já haviam enfrentado a campanha de difamação, agora viam o fim se aproximar. Não podemos deixar isso acontecer, pai, Clara disse, a voz firme apesar do pânico que sentia. Este lugar é a nossa vida, é a vida de todos nós. Ricardo, no entanto, parecia sem esperanças. O que podemos fazer, filha? Ele tem dinheiro, contatos. Ele comprou o prédio legalmente. Não temos como competir com isso. Clara se recusava a aceitar a derrota. Ela passou noites em claro, estudando o contrato de aluguel, pesquisando leis de despejo e direitos de inquilinos comerciais. Ela ligou para advogados, consultou especialistas em imóveis, buscando qualquer brecha, qualquer esperança. A cada porta que se fechava, a frustração aumentava, mas a determinação de Clara só crescia. Ela sabia que precisava de uma estratégia diferente, algo que fosse além da legalidade fria dos contratos. Foi durante uma dessas madrugadas de pesquisa que Clara teve uma ideia. Ela se lembrou de um conceito que havia lido sobre patrimônio, cultural e material, e valor social de estabelecimentos comerciais antigos. A Doce Mel não era apenas uma cafeteria, era um ícone da cidade, um ponto de referência, um lugar com história e significado para gerações de moradores. Pai, Clara disse a Ricardo na manhã seguinte, os olhos cansados, mas cheios de uma nova luz. Não vamos lutar contra ele no campo do dinheiro. Vamos lutar no campo da comunidade, da história. A Doce Mel não é só um prédio, é um pedaço da alma desta cidade. Ricardo a olhou, confuso. O que você quer dizer, filha? Vamos mobilizar a cidade, pai, Clara explicou, a voz ganhando entusiasmo. Vamos mostrar a Horácio que ele pode comprar o tijolo e a argamassa, mas não pode comprar o amor e a história que este lugar representa. Vamos lutar pela Doce Mel como um patrimônio de todos. A ideia de Clara era audaciosa. Eles lançariam uma campanha de conscientização, não apenas para salvar a cafeteria,
mas para proteger a memória e a identidade da cidade. Começariam com uma petição online e física, coletando assinaturas de todos que valorizavam a doce mel. Em seguida, organizariam eventos na cafeteria, convidando clientes antigos e novos para compartilhar suas histórias e memórias ligadas ao local. A mídia local, que antes estava sob a influência de Horácio, poderia ser convencida a cobrir a história sob uma nova perspectiva, a da comunidade lutando por seu legado. O desafio era gigantesco e o tempo era curto. Mas, pela primeira vez desde a notificação de despejo, Ricardo viu uma faísca de esperança. A luta pela doce mel havia se tornado uma batalha muito maior do que apenas um conflito pessoal entre Clara e Horácio. Era uma luta pela alma da cidade, e Clara estava pronta para liderá-la. A campanha de Clara para salvar a doce mel foi lançada com uma energia que contagiou a todos. A petição online, intitulada Salve a Doce Mel, um patrimônio da nossa cidade, foi ao ar, acompanhada de cópias físicas espalhadas por balcões de lojas amigas e pela própria cafeteria. A equipe, antes desanimada, abraçou a causa com renovado vigor. Cada funcionário se tornou um embaixador da doce mel, compartilhando a petição, incentivando clientes a assinarem e a contarem suas próprias histórias. As redes sociais da cafeteria se transformaram em um mural de memórias. Clara postou fotos antigas da doce mel, desde sua fundação, e convidou os seguidores a compartilharem suas lembranças usando uma hashtag específica. A resposta foi avassaladora. Centenas de pessoas postaram fotos de aniversários, primeiros encontros, reuniões de família e momentos cotidianos vividos na cafeteria. Comentários emocionados inundaram as publicações, com histórias de avós que levavam seus netos, casais que se conheceram ali, e amigos que transformaram a doce mel em seu ponto de encontro. A campanha viralizou, e a hashtag começou a aparecer em outras cidades, chamando a atenção para a luta da pequena cafeteria. A mídia local, que antes parecia ignorar os apelos de Ricardo, não pôde mais se manter alheia. A história da comunidade se unindo para salvar um ícone local era irresistível. Repórteres começaram a aparecer na doce mel, não para investigar acusações, mas para entrevistar clientes e funcionários sobre o significado do lugar. As matérias agora falavam de resistência comunitária, legado familiar e o coração da cidade em perigo. A narrativa se inverteu e a opinião pública começou a se voltar a favor da doce mel. Horácio Albuquerque, no início, desprezou a mobilização. Ele via aquilo como um esforço patético e ineficaz. Emoção não paga aluguel, ele zombava para seus advogados. No entanto, à medida que a petição ganhava milhares de assinaturas e a cobertura da mídia se intensificava, ele começou a sentir o impacto. Seus contatos nos jornais que antes publicavam suas calúnias agora se mostravam relutantes em ir contra a onda de apoio popular. A imagem de vilão que ele tentou imputar à doce mel estava se voltando contra ele, que agora era visto como o opressor insensível. A pressão sobre Horácio aumentou quando grupos de defesa do patrimônio histórico local e associações de comerciantes se manifestaram publicamente em apoio à doce mel, argumentando que a cafeteria representava um valor cultural e econômico inestimável para a região. A possibilidade de uma ação legal para tombamento provisório do imóvel, baseada em seu valor histórico e social, começou a ser discutida nos bastidores, o que complicaria imensamente os planos de Horácio. Apesar do crescente apoio, o prazo para o despejo se aproximava implacavelmente. Faltavam apenas 2 semanas para a data limite. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Clara e Ricardo sabiam que, mesmo com toda a mobilização, a decisão final ainda estava nas mãos do novo proprietário, ou mais precisamente, de Horácio. Eles precisavam de um último golpe, algo que pudesse virar o jogo de vez e expor a verdadeira face de Horácio para além de qualquer dúvida. A comunidade estava unida, mas a batalha final ainda estava por vir, e o tempo estava se esgotando. Com o prazo de despejo se esgotando e apenas poucos dias restantes, a atmosfera na doce mel
era uma mistura de esperança e ansiedade. A mobilização comunitária havia sido um sucesso retumbante, com a petição online atingindo números impressionantes e a mídia local cobrindo a história com simpatia. No entanto, a notificação de despejo permanecia, e Horácio Albuquerque, embora irritado com a repercussão, ainda detinha o poder legal sobre o imóvel. Clara sabia que a batalha de relações públicas era crucial, mas não seria suficiente para anular um contrato de compra e venda. Precisamos de algo mais, pai, Clara disse a Ricardo, enquanto revisavam os documentos e os depoimentos coletados. Ele está se escondendo atrás da legalidade da compra do prédio. Precisamos expor a verdadeira intenção por trás disso. Não é uma transação imobiliária comum. É a culminação de uma vendetta pessoal. Ricardo assentiu, pensativo. Mas como provamos isso, filha? Ele é astuto. Não vai deixar rastros óbvios. Clara lembrou-se de cada incidente. A expulsão de Horácio, as ameaças veladas, a sabotagem com os fiscais, os fornecedores, o incidente com Marcos e a campanha difamatória na mídia. Tudo formava um padrão, uma sequência de ataques coordenados. A compra do prédio era apenas o golpe final. Não precisamos de uma confissão, pai, Clara explicou, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Precisamos conectar os pontos para que ninguém possa ignorar a verdade. Vamos usar tudo o que temos. A ideia de Clara era realizar um evento público na Doce Mel, no penúltimo dia antes do prazo final de despejo. Ela chamou de o Dia da Verdade da Doce Mel. Convidariam a imprensa, os clientes mais fiéis, os signatários da petição e todos os que apoiavam a cafeteria. Não seria um protesto, mas uma apresentação. Com a ajuda de um advogado amigo da família, que se ofereceu para ajudar pro bono, Clara e Ricardo organizaram uma linha do tempo detalhada de todos os ataques sofridos pela Doce Mel, desde o primeiro encontro com Horácio até a notificação de despejo. Eles reuniram as provas, os depoimentos gravados dos funcionários sobre Marcos, os registros dos fornecedores que cancelaram contratos abruptamente, cópias dos artigos difamatórios e, claro, a notificação de venda do prédio. O evento foi divulgado nas redes sociais da Doce Mel e por meio de comunicados à imprensa. A expectativa era alta. No dia marcado, a cafeteria estava lotada. Repórteres com suas câmeras e microfones se espremiam entre os clientes emocionados e os funcionários apreensivos. Ricardo, com a voz embargada, abriu o evento, agradecendo o apoio da comunidade. Então, Clara assumiu o microfone. Com uma calma impressionante, ela começou a narrar a história não como uma vítima, mas como uma combatente. Ela descreveu a visita de Horácio Albuquerque, a tentativa de compra forçada, a recusa de Ricardo. Em seguida, apresentou a sequência de eventos um por um. Os fiscais, os fornecedores, a contratação de Marcos para espalhar boatos e criar tumulto, a campanha de difamação na mídia. Cada ponto era apoiado por uma prova exibida em um telão, improvisado, trechos de depoimentos, e-mails, recortes de jornais. E agora, Clara concluiu, sua voz ressoando pela cafeteria, o golpe final, a compra do prédio. O senhor Horácio Albuquerque não comprou este imóvel por um interesse legítimo, de investimento. Ele o comprou para nos despejar, para nos destruir, para se vingar de uma recusa. Esta não é uma questão de negócio, é uma questão de perseguição. A plateia murmurava, chocada com a clareza e a contundência das evidências. A história, que antes parecia uma série de infortúnios, agora se revelava como uma trama orquestrada. A verdade estava exposta, nua e crua, para toda a cidade ver. A bola estava no campo de Horácio, e ele teria que enfrentar não apenas a Doce Mel, mas a fúria e a solidariedade de uma comunidade inteira. A repercussão de O Dia da Verdade da Doce Mel foi explosiva. As imagens de Clara apresentando as provas, a emoção dos funcionários e a indignação da comunidade foram transmitidas pelos telejornais locais e se espalharam como um incêndio nas redes sociais. A história, que antes era de uma cafeteria em apuros, transformou-se em um escândalo de perseguição empresarial e abuso de poder. Horácio Albuquerque,
que até então operava nas sombras da influência e do dinheiro, foi arrastado para o centro do palco, exposto sob a luz implacável da opinião pública. Horácio estava furioso. Seus advogados e assessores de imprensa tentaram minimizar o dano, emitindo comunicados vagos sobre transações comerciais legítimas e tentativas de difamação por parte de concorrentes, mas era tarde demais. A narrativa de Clara era clara e convincente, apoiada por evidências e pelo testemunho de uma comunidade inteira. Os jornais que antes publicavam suas calúnias agora estampavam manchetes sobre a guerra de Horácio contra a Doce Mel. A pressão não veio apenas da mídia e da opinião pública. O fundo de investimento, que havia vendido o prédio a Horácio, começou a se preocupar com a publicidade negativa. Sua reputação global estava em jogo. Embora a venda fosse legal, a intenção por trás dela, claramente exposta por Clara, poderia gerar problemas éticos e de imagem, especialmente se a comunidade iniciasse ações legais de tombamento ou boicotes. Além disso, as autoridades começaram a se mover. A promotoria pública, alertada pela repercussão e pelas denúncias de assédio e difamação, abriu uma investigação preliminar sobre as atividades de Horácio e seus cúmplices. A menção a Marcos e seus comparsas, que já haviam sido detidos, deu um novo fôlego às investigações sobre os incidentes anteriores na cafeteria. A teia de intrigas de Horácio estava começando a desmoronar. Com o cerco se fechando, Horácio percebeu que havia subestimado Clara e a força da comunidade. A compra do prédio, que ele pensou ser seu golpe de misericórdia, havia se tornado sua maior fraqueza. Ele não podia mais simplesmente despejar a Doce Mel sem enfrentar uma tempestade de proporções gigantescas que poderia afetar seus outros negócios e sua reputação de forma irreparável. No último dia antes do prazo de despejo, quando a equipe da Doce Mel já se preparava para o pior, um mensageiro chegou à cafeteria com um novo documento. Não era uma ordem de despejo, mas uma proposta. Horácio Albuquerque, através de seus advogados, oferecia um novo contrato de aluguel para a Doce Mel, com termos extremamente favoráveis e uma garantia de permanência por décadas. Além disso, havia uma oferta de indenização pelos danos causados pela campanha difamatória. Ricardo e Clara leram o documento, chocados. Era uma rendição, uma admissão tácita de derrota. Horácio não estava apenas recuando. Ele estava tentando comprar o silêncio e a boa vontade que restavam, desesperado para conter o escândalo. Ele está com medo, pai, Clara sussurrou, um misto de alívio e triunfo em sua voz. A verdade e a união da comunidade o forçaram a recuar. A vitória era doce, mas Clara sabia que a guerra contra Horácio não terminaria ali. Ele era um inimigo astuto e vingativo. No entanto, a Doce Mel havia provado sua resiliência, e a comunidade havia demonstrado seu poder. A cafeteria não, apenas sobreviveria. Ela emergiria mais forte, um símbolo da resistência e da importância de lutar pelo que é certo, mesmo contra os mais poderosos adversários. A Doce Mel estava salva, mas a vigilância de Clara e Ricardo permaneceria, pois sabiam que Horácio, embora ferido, ainda estava à espreita. A notícia da proposta de Horácio Albuquerque se espalhou pela Doce Mel, como um raio de sol após uma longa tempestade. O alívio foi imenso, quase palpável. Funcionários se abraçaram, alguns choraram de alegria. A cafeteria, que esteve sob uma nuvem de incerteza por tanto tempo, finalmente podia respirar. Ricardo, com os olhos marejados, olhou para Clara com um orgulho indescritível. "Você nos salvou, minha filha", ele disse, a voz embargada. Clara, no entanto, mantinha uma postura mais cautelosa. A vitória era inegável, mas a oferta de Horácio, embora generosa nos termos, vinha com um peso. Era um armistício, não uma paz duradoura. Ela sabia que aceitar o novo contrato significava, de certa forma, ainda estar ligada a ele, mesmo que indiretamente. A equipe da Doce Mel se reuniu para discutir a proposta. Alguns estavam eufóricos, prontos para assinar qualquer coisa que garantisse a permanência. Outros, como Dona Lúcia, expressaram reservas. "Ele é um homem perigoso, Clara. Será que podemos confiar em qualquer coisa que venha dele?" Clara explicou sua visão.
Não podemos confiar nele, Dona Lúcia, mas podemos usar isso a nosso favor. Este contrato é a prova de que ele recuou, é a prova de que a nossa união foi mais forte que o poder dele. Aceitar os termos favoráveis não é uma rendição, é uma vitória estratégica. Nos dá segurança para o futuro e nos permite focar no que realmente importa, a Doce Mel e nossos clientes. Com a orientação do advogado amigo, eles revisaram cada cláusula do novo contrato. Garantiram que não houvesse brechas ocultas ou armadilhas. A indenização pelos danos seria usada para modernizar algumas áreas da cafeteria e investir em programas de bem-estar para os funcionários, uma forma de retribuir a lealdade de todos. A mídia local, que havia acompanhado a saga da Doce Mel de perto, noticiou a reviravolta com entusiasmo. As manchetes falavam de Davi e Golias e a vitória da comunidade. A imagem de Horácio Albuquerque, já arranhada, sofreu um golpe final. Ele se tornou sinônimo de um empresário inescrupuloso que foi derrotado pela força da União Popular. Embora ele não tenha feito nenhuma declaração pública, a ausência de contra-ataques e a aceitação tácita da narrativa de Clara falavam por si. Ele havia sido forçado a se recolher, pelo menos por enquanto. Os dias que se seguiram à assinatura do novo contrato foram de celebração na Doce Mel. Clientes voltaram em massa, não apenas para desfrutar dos produtos, mas para parabenizar a equipe. A cafeteria se tornou um símbolo de resistência e esperança na cidade. Clara e Ricardo, no entanto, sabiam que a vitória era apenas uma etapa. A experiência os havia transformado. Clara, antes uma jovem idealista, havia se tornado uma líder forte e estratégica, capaz de enfrentar adversidades com coragem e inteligência. Ricardo, por sua vez, redescobriu a paixão pelo negócio e a importância de lutar por seus valores. A Doce Mel estava salva, mas a sombra de Horácio pairava no ar como um lembrete silencioso. Clara sabia que a vigilância seria constante. Ele era um predador ferido, e predadores feridos podem ser os mais perigosos. A cafeteria havia aprendido a se defender, a se unir, a lutar, e essa nova força, forjada na adversidade, seria o escudo da Doce Mel contra qualquer ameaça futura vinda de Horácio ou de qualquer outro lugar. A história da cafeteria não era apenas sobre pão e café, mas sobre resiliência, comunidade e a eterna batalha entre a ganância e a integridade. Com o novo contrato assinado e a indenização em mãos, a Doce Mel entrou em uma fase de renovação e prosperidade. O dinheiro foi cuidadosamente investido. Equipamentos antigos foram substituídos por máquinas modernas e eficientes. A cozinha ganhou uma reforma há muito desejada, e o salão principal foi revitalizado com uma nova pintura, iluminação mais acolhedora e mobiliário confortável, mantendo sempre o charme tradicional que os clientes tanto amavam. A cafeteria não apenas se recuperou, mas floresceu, tornando-se ainda mais convidativa e funcional. Clara assumiu um papel ainda mais central na gestão. Com a bênção e o apoio de Ricardo, ela implementou novas ideias, desde a expansão do cardápio com opções saudáveis e veganas até a organização de eventos culturais, como noites de poesia e pequenos shows de música ao vivo, que atraíram um público ainda mais diversificado. A Doce Mel consolidou-se não apenas como uma cafeteria, mas como um vibrante centro comunitário, um espaço onde as pessoas se sentiam seguras e bem-vindas. Ricardo observava a filha com um misto de admiração e orgulho. Ele via nela a mesma paixão e dedicação que o impulsionaram por toda a vida, mas com uma visão e uma resiliência que ele jamais imaginou. Ele começou a delegar mais responsabilidades a Clara, confiando plenamente em suas decisões. A pressão dos últimos meses havia forçado Clara a amadurecer rapidamente, transformando-a de herdeira em uma líder nata, pronta para guiar a Doce Mel para o futuro. A comunidade continuou a demonstrar seu apoio inabalável. O número de clientes aumentou, e muitos vinham não apenas para consumir, mas para expressar solidariedade e celebrar a vitória. A Doce Mel tornou-se um símbolo de que a união e a verdade podiam sim prevalecer sobre a ganância e a injustiça. Quanto a Horácio Albuquerque,
ele desapareceu do radar da Doce Mel. Os jornais pararam de noticiar seus movimentos e os rumores sobre suas atividades diminuíram. No entanto, Clara sabia que a ausência de um ataque direto não significava paz total. Ela mantinha uma vigilância discreta, atenta a qualquer sinal de que ele pudesse estar tramando algo novo, talvez em outros setores, ou simplesmente aguardando o momento certo para ressurgir. A lição sobre a astúcia de Horácio havia sido aprendida de forma dolorosa, e Clara não se permitiria ser pega desprevenida novamente. Apesar da sombra persistente, a Doce Mel vivia um período de calmaria e crescimento. A equipe estava mais unida do que nunca. A relação com os fornecedores havia sido restabelecida e fortalecida, e a base de clientes era leal e crescente. A cafeteria havia enfrentado o inferno e voltado mais forte, mais sábia e mais amada. A história da Doce Mel havia se tornado uma lenda local, um testemunho da força de uma família, de uma comunidade e de um legado que se recusava a morrer. O futuro, embora incerto como sempre, parecia agora mais brilhante e promissor do que nunca. A Doce Mel florescia, e com ela, Clara. A jovem que antes hesitava em assumir as rédeas do negócio, agora comandava com uma confiança tranquila, mas firme. A cafeteria havia se tornado um porto seguro não só para a comunidade, mas para a própria Clara, que encontrou na gestão e na inovação uma nova paixão. Ela estava sempre pensando à frente, buscando novas maneiras de encantar os clientes e fortalecer o vínculo da Doce Mel com a cidade. Ricardo, observando-a, sentia que o legado da família estava em mãos ainda mais capazes. No entanto, acentos em calmaria nunca dura para sempre. A notícia chegou como um burburinho inicial e rapidamente se transformou em um fato concreto. Uma grande rede de cafeterias, conhecida por seu design moderno e marketing agressivo, planejava abrir uma filial a apenas 3 quarteirões da Doce Mel. O nome da rede, Aroma Global, evocava uma escala e um poder que a pequena cafeteria familiar jamais poderia igualar. A princípio, um calafrio percorreu a espinha de Clara. A sombra de Horácio Albuquerque, embora distante, ainda servia como um lembrete vívido de como forças externas e poderosas podiam ameaçar a existência da Doce Mel. Ela se perguntou se, após vencer uma batalha tão pessoal e suja, eles estariam preparados para uma guerra de mercado puramente comercial. Mas Clara não era mais a mesma. A experiência com Horácio a havia forjado. Em vez de ceder ao pânico, ela convocou uma reunião com Ricardo e a equipe. Não havia desespero em sua voz, apenas uma determinação renovada. Esta não é uma batalha de malícia, é uma batalha de mercado, ela declarou. E nós temos algo que nenhuma rede global pode replicar: a nossa história, a nossa alma e a nossa comunidade. A estratégia de Clara era clara. Em vez de tentar competir no mesmo terreno da Aroma Global, preço baixo, velocidade e padronização, a Doce Mel dobraria a aposta em suas próprias forças. Eles lançaram uma campanha interna e externa, focada na autenticidade. O slogan era simples, mas poderoso: Doce Mel, o sabor da nossa história. Começaram a organizar workshops de culinária para os clientes, ensinando a fazer alguns dos doces e pães mais tradicionais da cafeteria. Criaram um cantinho da memória, com fotos antigas e depoimentos de clientes sobre o que a Doce Mel significava para eles. Reforçaram o atendimento personalizado, com os funcionários sendo incentivados a conhecer os clientes pelo nome e suas preferências. Além disso, Clara e Ricardo passaram a contar histórias sobre a origem de cada receita, a história da família e os laços que a cafeteria havia construído ao longo das décadas. A resposta da comunidade foi imediata e calorosa. Enquanto a Aroma Global abria suas portas com filas de curiosos, a Doce Mel via sua clientela fiel se solidificar e até crescer com a chegada de novos clientes que buscavam uma experiência mais genuína. A cafeteria não era apenas um lugar para tomar café, era um lar, uma parte da identidade da cidade. Clara percebeu que a verdadeira vitória não estava em derrotar um inimigo,
mas em fortalecer a si mesma e o que se defendia. A Doce Mel não precisava ser a maior ou a mais moderna. Precisava ser a mais autêntica, a mais querida. E nesse quesito, nenhuma rede global, por maior que fosse, poderia competir com o coração e a alma que a Doce Mel havia construído ao longo de gerações. A nova ameaça se transformou em uma oportunidade para reafirmar quem eles eram. E a cafeteria, mais uma vez, provou sua resiliência inabalável. A inauguração da Aroma Global foi um evento de marketing bem orquestrado, com balões, música, alta e promoções agressivas. Por alguns dias, a novidade atraiu uma fila considerável de curiosos, ansiosos para experimentar o café padronizado e os doces industrializados que a rede oferecia. No entanto, a euforia inicial começou a diminuir à medida que a comunidade local percebeu a diferença fundamental entre a experiência prometida e a realidade. O café, embora consistente, carecia da profundidade e do aroma dos grãos cuidadosamente selecionados da Doce Mel. Os pães e bolos embalados e com sabor genérico não podiam competir com a frescura e a tradição das receitas de Dona Lúcia. A Doce Mel, por outro lado, vivia um renascimento. A campanha O Sabor da Nossa História ressoou profundamente. Os workshops de culinária se tornaram tão populares que Clara precisou abrir novas turmas. O Cantinho da Memória virou um ponto de encontro, onde clientes antigos compartilhavam histórias e risadas, e os mais jovens aprendiam sobre o passado da cafeteria. A equipe, motivada pela liderança de Clara e pela lealdade dos clientes, trabalhava com um entusiasmo contagiante. Eles não estavam apenas vendendo produtos, estavam cultivando relacionamentos e preservando um pedaço da alma da cidade. A Aroma Global começou a sentir o impacto. As filas diminuíram, e muitos dos que experimentaram a novidade voltaram para a Doce Mel, comentando sobre a diferença na qualidade e no atendimento. Alguns até se tornaram defensores ainda mais fervorosos da cafeteria local, espalhando a palavra sobre a superioridade do produto e da experiência da Doce Mel. A rede global, acostumada a dominar mercados, estava enfrentando uma resistência inesperada, não por meio de protestos, mas pela simples e poderosa preferência do consumidor por algo autêntico. Clara, agora mais do que nunca, sentia-se no controle. Ela e Ricardo não estavam mais apenas reagindo a ameaças, estavam moldando ativamente o futuro da Doce Mel. Eles investiram em programas de treinamento para a equipe, focando não apenas em habilidades técnicas, mas também em atendimento ao cliente e na capacidade de contar a história da cafeteria. A Doce Mel não era apenas um negócio, era uma família, e cada membro desempenhava um papel vital em sua narrativa. A vitória sobre a Aroma Global não foi um nocaute, mas uma demonstração clara de que nem todo valor pode ser medido em termos de escala ou capital. A Doce Mel provou que a conexão humana, a qualidade artesanal e a história eram ativos inestimáveis, capazes de resistir até mesmo às maiores corporações. Horácio Albuquerque, que provavelmente observava de longe, deve ter percebido que a Doce Mel não era apenas uma cafeteria, mas uma força resiliente, capaz de transformar adversidades em oportunidades e de emergir mais forte a cada desafio. A cafeteria não era apenas um ponto comercial, era um pilar da comunidade. E sua essência, forjada em lutas e vitórias, parecia agora inabalável. A Doce Mel consolidou sua posição como um bastião de autenticidade e sabor na cidade. A vitória sobre a Aroma Global não foi uma mera questão de sobrevivência, mas uma afirmação de identidade. O fluxo de clientes era constante, a equipe trabalhava com alegria e a atmosfera da cafeteria era de pura celebração da vida e da comunidade. Clara, com Ricardo ao seu lado, sentia que finalmente podiam desfrutar dos frutos de tanto esforço e dedicação. No entanto, a calmaria perfeita raramente dura. Um dia, um envelope elegante com o timbre de um renomado escritório de advocacia chegou à Doce Mel. Não era uma intimação, nem uma ameaça.
Era um convite para uma reunião, assinado por ninguém menos que Horácio Albuquerque. O coração de Clara deu um salto, uma mistura de cautela e curiosidade. Ricardo, ao ler o nome, franziu a testa. O que ele quer agora? Ele murmurou, a voz carregada de desconfiança. Clara decidiu aceitar o convite, mas com a condição de que o advogado da Doce Mel estivesse presente. A reunião aconteceu em um dos escritórios luxuosos de Horácio, um ambiente que exalava poder e frieza. Horácio, surpreendentemente, não estava agressivo. Pelo contrário, sua postura era de um empresário astuto que havia aprendido uma lição. Clara, Ricardo, ele começou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Devo admitir que subestimei vocês. A Doce Mel provou ser incrivelmente resiliente. E mais do que isso, vocês criaram algo único, algo que o mercado moderno valoriza. Autenticidade, comunidade, história. Ele então apresentou sua proposta. Não era para despejá-los nem para difamá-los. Horácio Albuquerque queria investir na Doce Mel. Ele propunha uma parceria estratégica, oferecendo capital para a expansão, para abrir novas filiais da Doce Mel em outros bairros, talvez até em outras cidades, usando sua infraestrutura e seu conhecimento de mercado para transformar a cafeteria em uma rede, mas mantendo a essência e o sabor artesanal que a tornaram famosa. Ele falava em Doce Mel global, em levar o conceito deles para um público muito maior, com ele como o grande impulsionador financeiro. A oferta era tentadora em sua escala. O advogado da Doce Mel fez as contas e os números eram impressionantes. A Doce Mel poderia se tornar um império em pouco tempo. Ricardo olhou para Clara, os olhos brilhando com a visão de um legado expandido, mas também com a sombra da desconfiança. Clara, no entanto, sentiu um arrepio. A proposta parecia um lobo em pele de cordeiro. Horácio não estava oferecendo uma parceria, mas uma aquisição disfarçada. Ele queria o nome, a história, o sabor, mas sob seu controle. A Doce Mel se tornaria uma engrenagem em sua vasta máquina, perdendo sua alma no processo. Ela se lembrou de todas as lutas, de cada funcionário, de cada cliente que defendeu a cafeteria. Essa não era a vitória que eles buscavam. Senhor Albuquerque, Clara respondeu, sua voz firme e clara. Agradecemos o reconhecimento do valor da Doce Mel, mas o que a torna única não é o potencial de expansão, nem o capital. É a nossa história, a nossa família e a nossa comunidade. Não é algo que possa ser replicado em escala industrial, nem algo que possamos vender. Ela fez uma pausa, olhando-o nos olhos. A Doce Mel não é apenas um negócio, é um lar. E um lar não está à venda. Horácio manteve seu sorriso, mas a tensão em sua mandíbula era visível. Ele havia sido rejeitado, não por fraqueza, mas por uma força que ele não compreendia, a integridade. A reunião terminou sem acordo, mas com uma nova compreensão para Clara. A maior ameaça não era a destruição, mas a assimilação. E a Doce Mel, mais uma vez, havia escolhido o caminho da autenticidade, reafirmando que seu verdadeiro valor estava em sua essência, inegociável e inabalável. A recusa, a proposta de Horácio Albuquerque, reverberou na Doce Mel como um hino à integridade. Clara e Ricardo compartilharam a decisão com a equipe e a reação foi unânime, alívio e orgulho. Não havia hesitação. A visão de Horácio de uma Doce Mel global era uma antítese de tudo o que eles haviam lutado para preservar. A cafeteria não era um produto a ser escalado, mas uma experiência a ser cultivada, um lar a ser protegido. Horácio, por sua vez, pareceu finalmente entender a profundidade da resistência que enfrentava. A rejeição de sua oferta de parceria, que ele via como um gesto de boa vontade e um reconhecimento do valor da Doce Mel, foi um golpe final em sua estratégia. Ele havia tentado destruir, depois assimilar e falhou em ambos. Sem mais táticas a empregar, ele se retirou do cenário. E desta vez a sensação era de uma retirada definitiva. A Doce Mel havia se provado inquebrável, imune à sua influência.
com a ameaça de Horácio dissipada e a Aroma Global relegada a uma concorrência. Distante, a Doce Mel pôde se dedicar plenamente ao seu crescimento orgânico e à consolidação de sua identidade. Clara, com a sabedoria adquirida em cada batalha, concentrou-se em fortalecer os laços com a comunidade e em inovar de maneiras que ressoassem com os valores da cafeteria. Eles lançaram um programa de apadrinhamento de receitas, onde clientes antigos podiam compartilhar suas próprias receitas de família para serem adaptadas e servidas por um tempo limitado na cafeteria, com a história por trás de cada prato. Isso não só adicionou um toque de novidade ao cardápio, mas também aprofundou a conexão emocional dos clientes com o lugar. O Cantinho da Memória se expandiu para uma parede de histórias, onde fotos e anotações dos clientes sobre suas experiências na Doce Mel eram exibidas, transformando o espaço em um museu vivo da comunidade. Ricardo, vendo a Doce Mel prosperar sob a liderança de Clara, começou a desfrutar de um ritmo mais tranquilo, dedicando-se à mentoria de jovens padeiros e confeiteiros que vinham buscar os segredos das receitas da família. Ele via em Clara não apenas uma sucessora, mas uma visionária que estava elevando o legado da Doce Mel a um novo patamar. A cafeteria não era mais apenas um negócio, era um farol. Um exemplo de que a autenticidade, a comunidade e a resiliência podiam não apenas sobreviver, mas florescer em um mundo cada vez mais padronizado. A Doce Mel havia encontrado sua verdadeira vocação, não ser a maior, mas a mais amada. E nesse amor, forjado em cada desafio superado, residia a promessa de um futuro duradouro e doce. A Doce Mel não era mais apenas uma cafeteria, era uma instituição. Seus aromas de café fresco e pão recém-assado eram o perfume da resiliência, e o burburinho de vozes em seu interior, a melodia de uma comunidade unida. Clara, ao lado de Ricardo, observava o movimento diário com um coração cheio de gratidão e uma mente sempre em busca de novas formas de nutrir aquele legado. A parede de histórias estava repleta de memórias, e os workshops de culinária eram aguardados com ansiedade, unindo gerações em torno do prazer de criar e compartilhar. Foi em meio a essa efervescência que um convite inesperado chegou, não de um empresário inescrupuloso, mas de uma prestigiosa universidade local, conhecida por seu curso de gastronomia e empreendedorismo social. Eles queriam que Clara e Ricardo dessem uma palestra sobre a trajetória da Doce Mel, usando-a como um estudo de caso de sucesso na preservação da autenticidade e na superação de adversidades. O tema proposto era o coração do negócio, como a comunidade e a tradição podem vencer o capital. Ricardo, com um sorriso largo, incentivou Clara a aceitar. É a sua história, filha, a sua visão que nos trouxe até aqui. É hora de inspirar outros. Clara sentiu um misto de nervosismo e orgulho. Ela nunca se vira como uma palestrante, mas a ideia de compartilhar a jornada da Doce Mel com jovens empreendedores a motivou profundamente. A palestra foi um sucesso retumbante. Clara, com sua voz calma e sua paixão evidente, narrou a saga da Doce Mel, desde a crise inicial, a luta contra Horácio, a ameaça da Aroma Global e, finalmente, a decisão de recusar a parceria que comprometeria sua essência. Ela falou sobre a importância de conhecer seus valores, de confiar em sua equipe e de colocar a comunidade no centro de tudo. Ricardo, sentado na primeira fila, assentia com orgulho a cada palavra. Ao final da apresentação, a plateia irrompeu em aplausos. Vários alunos se aproximaram, ansiosos para aprender mais. Entre eles estava uma jovem estudante chamada Sofia, com olhos brilhantes e uma caderneta cheia de anotações. Ela se apresentou como uma grande admiradora da Doce Mel e expressou o desejo de fazer um estágio na cafeteria, não apenas para aprender sobre gestão, mas para absorver a filosofia por trás do negócio. Clara, vendo em Sofia a mesma curiosidade e paixão que a impulsionaram anos antes, sentiu uma nova faísca. A Doce Mel não era apenas um negócio a ser mantido,
mas um conhecimento a ser transmitido, um legado a ser partilhado. A palestra e o interesse de Sofia abriram uma nova perspectiva, a de que a influência da Doce Mel poderia ir além de suas paredes, inspirando uma nova geração de empreendedores a construir negócios com alma e propósito. O futuro da cafeteria parecia agora não apenas doce, mas também repleto de um novo tipo de impacto, um que se multiplicaria através das histórias e das lições que eles tinham a oferecer. Sofia começou seu estágio na Doce Mel, com a energia e o entusiasmo de quem encontra seu propósito. Clara, que havia visto o brilho nos olhos da jovem, decidiu que não a trataria como uma estagiária comum, mas como uma aprendiz em potencial, alguém com quem poderia compartilhar não apenas as tarefas diárias, mas a filosofia que sustentava o sucesso da cafeteria. Ricardo, por sua vez, assumiu o papel de mentor nas artes da panificação e confeitaria, ensinando a Sofia os segredos das massas, o ponto certo do café e a importância da paciência e do amor em cada receita. Sofia absorvia tudo como uma esponja. Ela passava horas na cozinha com Ricardo, aprendendo a lidar com o fermento natural, a reconhecer o aroma do pão assando e a decorar bolos com a delicadeza de um artista. No salão, observava Clara interagir com os clientes, memorizando seus nomes e preferências, e compreendendo a arte de construir relacionamentos. Ela ajudava na organização dos workshops, na curadoria de novas histórias para a parede de histórias, e até mesmo na gestão das redes sociais, trazendo um toque de modernidade sem descaracterizar a essência da Doce Mel. A presença de Sofia trouxe uma nova dinâmica para a cafeteria. Sua curiosidade e suas perguntas frescas faziam Clara e Ricardo revisitarem suas próprias práticas, explicando o porquê por trás de cada decisão. Isso os forçava a articular os valores que para eles já eram intuitivos, solidificando ainda mais a cultura da Doce Mel. Sofia, com sua perspectiva jovem e seu conhecimento acadêmico, também trouxe novas ideias, como a otimização de alguns processos internos e a sugestão de parcerias com produtores locais para ingredientes ainda mais frescos e sustentáveis. Uma tarde, enquanto Clara e Sofia revisavam o estoque, a jovem perguntou: Clara, depois de tudo o que vocês passaram, com Horácio e a Aroma Global, como vocês mantiveram a fé de que a Doce Mel sobreviveria? Clara sorriu, um sorriso que carregava a memória de cada desafio. Não foi fé cega, Sofia, foi convicção. Convicção de que o que fazemos aqui tem valor real, que as pessoas anseiam por autenticidade, por um lugar onde se sintam parte de algo maior. E, acima de tudo, foi a certeza de que não estávamos sozinhos. A comunidade nos abraçou, nos defendeu. Eles são o verdadeiro alicerce da Doce Mel. Sofia anotou as palavras, seus olhos brilhando com a compreensão. Ela não estava apenas aprendendo sobre negócios, estava aprendendo sobre vida, sobre resiliência e sobre o poder invisível das conexões humanas. O estágio na Doce Mel se tornou para ela uma verdadeira escola de valores, onde cada pão assado e cada xícara de café servida carregavam uma lição sobre a importância de construir algo com alma. E para Clara e Ricardo, Sofia era a prova viva de que o legado da Doce Mel estava destinado a continuar, não apenas em suas mãos, mas através das gerações que viriam, inspiradas por sua doce e resiliente história. O tempo voou na Doce Mel, e o estágio de Sofia se transformou em uma colaboração indispensável. Ela não era mais apenas uma aprendiz, era uma parte integrante da equipe, trazendo novas ideias e uma energia contagiante. Clara e Ricardo observavam seu crescimento com uma satisfação silenciosa, percebendo que o futuro da cafeteria estava em boas mãos. Sofia havia internalizado não apenas as receitas e a gestão, mas a alma da Doce Mel, a paixão pela qualidade, o respeito pela tradição e o amor pela comunidade. Um dia, enquanto organizavam os ingredientes para um novo workshop de pães artesanais, Ricardo olhou para Clara. Ela tem o dom, não é, Clara? Não apenas para a cozinha, mas para entender.
as pessoas para sentir o que a doce mel realmente significa. Clara assentiu, um brilho de orgulho nos olhos. Sim, pai. Ela é como nós, mas com uma visão para o futuro que nos complementa. A reputação da doce mel continuava a crescer, não apenas localmente, mas em círculos gastronômicos e de empreendedorismo social por todo o país. Artigos em revistas especializadas e reportagens em programas de televisão começaram a destacar a cafeteria como um modelo de negócio sustentável que priorizava as pessoas e a autenticidade acima do lucro fácil. A doce mel havia se tornado um exemplo, uma prova viva de que era possível prosperar sem comprometer os valores. Com essa crescente visibilidade, veio um convite de um Festival Nacional de Gastronomia, um dos mais prestigiados do país. Eles queriam que a doce mel tivesse um estande de destaque, não apenas para vender seus produtos, mas para compartilhar sua história e sua filosofia com um público mais amplo. Era uma oportunidade de ouro, mas também um desafio logístico considerável. Clara, Ricardo e Sofia se reuniram para discutir a proposta. É uma chance incrível, disse Sofia, seus olhos brilhando. Podemos mostrar a todo o país o que a doce mel representa. Ricardo, embora um pouco apreensivo com a escala do evento, concordou que era um passo importante. Mas precisamos garantir que levemos a essência da doce mel conosco, que não nos percamos na grandiosidade do festival. Clara, com a experiência de todas as batalhas passadas, sabia que a chave era manter o foco no que os tornava únicos. Não vamos tentar ser outra coisa lá. Seremos a doce mel. Levaremos nossos pães, nossos doces, nosso café e, acima de tudo, levaremos nossas histórias. A parede de histórias será recriada em nosso estande. A preparação para o festival foi um esforço conjunto, com Sofia assumindo um papel de liderança na organização e na logística. Ela coordenou a equipe, planejou a produção e garantiu que cada detalhe refletisse o espírito da cafeteria. Quando o dia chegou, o estande da doce mel no festival era um oásis de aconchego e autenticidade em meio à agitação. Os aromas familiares atraíam multidões e as histórias na parede cativavam os visitantes. Clara, Ricardo e Sofia trabalhavam lado a lado, servindo, conversando e compartilhando o legado da doce mel. Eles não estavam apenas vendendo produtos, estavam plantando sementes de inspiração. O sucesso no festival não foi medido em vendas, mas na quantidade de sorrisos, nas conversas significativas e no sentimento de que a doce mel havia mais uma vez provado que o verdadeiro sabor reside na alma e na história que se compartilha. Era a confirmação de que o legado de Dona Lúcia, nas mãos de Clara e com a promessa de Sofia, estava destinado a florescer por muitas e muitas gerações. O sucesso no Festival Nacional de Gastronomia catapultou a doce mel para um novo patamar de reconhecimento. O estande, que replicava o aconchego da cafeteria e a parede de histórias, foi um dos mais visitados, e a filosofia por trás do negócio ressoou profundamente com o público e a mídia. De repente, a doce mel não era apenas a cafeteria, favorita do bairro, mas um símbolo nacional de como a paixão e a autenticidade podiam florescer em um mercado dominado pela padronização. As semanas seguintes foram de uma efervescência sem precedentes. Pedidos de envio de produtos chegavam de todo o país. E-mails de investidores interessados em replicar o modelo em outras cidades lotavam a caixa de entrada, e a cafeteria recebia visitantes de longe, curiosos para experimentar o sabor da autenticidade, sobre o qual tanto ouviram falar. Clara, Ricardo e Sofia se reuniram para traçar os próximos passos. A tentação de expandir rapidamente era grande, mas a lição aprendida com Horácio Albuquerque estava fresca em suas mentes. Não vamos nos desviar do nosso caminho, Clara declarou, firme. Nossa força está na qualidade, no cuidado artesanal e na conexão pessoal. Não podemos sacrificar isso em nome da escala. Eles decidiram que a expansão seria cuidadosa e orgânica, focando em fortalecer a base existente. Em vez de abrir filiais apressadamente, investiram em aprimorar a experiência na cafeteria principal
expandindo os horários de funcionamento e diversificando os workshops. Sofia, com seu toque moderno, propôs a criação de uma plataforma online para compartilhar as histórias da Doce Mel e oferecer uma seleção limitada de produtos artesanais, como seus cafés especiais e geleias caseiras, para envio por correio, garantindo que a qualidade fosse mantida em cada embalagem. Ricardo, com a sabedoria dos anos, supervisionava a cozinha, garantindo que a crescente demanda não comprometesse o padrão de excelência. Ele via Sofia não apenas como uma aluna, mas como uma verdadeira parceira, capaz de equilibrar a tradição com a inovação. Muitas vezes, ele a observava interagindo com os clientes, com a mesma naturalidade e carinho que Dona Lúcia e Clara sempre tiveram. Uma tarde, enquanto o sol da tarde banhava a Doce Mel em tons dourados, Clara e Ricardo sentaram-se em uma das mesas, observando Sofia, que ria enquanto ajudava uma criança a escolher um doce. "Ela está pronta, pai", Clara disse, a voz embargada de emoção. Pronta para levar a Doce Mel adiante. Ricardo pegou a mão de Clara, apertando-a suavemente. "Sua avó estaria muito orgulhosa, Clara, de você, de tudo o que você construiu, e de ver que a chama da Doce Mel continuará a brilhar, mais forte do que nunca, nas mãos de Sofia." A Doce Mel havia superado a crise, resistido à ambição e se afirmado como um farol de valores. Não era mais apenas uma cafeteria, mas um legado vivo, um testemunho do poder da comunidade, da autenticidade e do amor. E enquanto a história de Dona Lúcia havia plantado a semente e a resiliência de Clara a havia nutrido, era a visão de Sofia que prometia levar seus doces aromas e suas ricas histórias para um futuro sem fim, garantindo que o coração da Doce Mel batesse forte por muitas e muitas gerações. Sofia, agora uma figura central na Doce Mel, não apenas gerenciava as operações diárias com maestria, mas também liderava a expansão digital da cafeteria. A plataforma online, que ela havia proposto, transformou-se em um sucesso silencioso. Não era uma loja virtual massiva, mas uma curadoria de experiências, pacotes de café especial com histórias dos produtores, kits de faça você mesmo para pães, artesanais com as receitas da família, e as geleias exclusivas da Dona Lúcia, tudo enviado com um cartão personalizado que contava um pedaço da história da Doce Mel. Cada embalagem era uma extensão do carinho e da autenticidade que permeavam a cafeteria. Os clientes de todo o país que haviam conhecido a Doce Mel no festival ou através da mídia, agora podiam ter um pedaço daquela magia em suas casas. As avaliações eram unânimes. Elogiavam não apenas a qualidade dos produtos, mas a atenção aos detalhes, a embalagem cuidadosa e a sensação de receber um pedaço de uma história. Sofia monitorava cada feedback, ajustando e aprimorando, garantindo que a experiência online fosse tão calorosa e pessoal quanto a presencial. Clara, observando a desenvoltura de Sofia, sentia um alívio e uma alegria profundos. Ela começou a dedicar mais tempo a projetos comunitários, como a criação de uma horta urbana nos fundos da cafeteria, onde ervas e alguns vegetais seriam cultivados para uso nas receitas e para aulas de jardinagem para crianças. Ricardo, por sua vez, encontrava prazer em passar suas manhãs na cozinha, experimentando novas combinações de sabores e mentorando os padeiros mais jovens, enquanto as tardes eram reservadas para longas caminhadas no parque com a esposa e encontros com amigos. A Doce Mel não buscava mais a expansão física agressiva. Em vez disso, aprofundava suas raízes na comunidade e estendia seus braços através da plataforma online, tocando vidas de uma maneira mais sutil, mas igualmente impactante. A cafeteria se tornou um centro de aprendizado e inspiração, sediando palestras sobre empreendedorismo consciente, oficinas de culinária para todas as idades e encontros literários. Uma noite, após o fechamento, enquanto o aroma doce do café recém-moído pairava no ar, Clara, Ricardo e Sofia estavam sentados em volta de uma mesa, revisando os planos para o próximo mês. Sofia apresentava ideias para um clube do livro e café, e seus olhos brilhavam com a paixão que Clara reconhecia tão bem.
Ricardo sorriu, um sorriso de quem vê um ciclo se completar. Sabe, Sofia, Ricardo disse, sua avó sempre dizia que o segredo não era ter o maior bolo, mas o bolo mais saboroso, aquele que as pessoas voltariam para comer de novo e de novo. Sofia assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. E que cada fatia contasse uma história, não é? Clara, com um olhar terno para ambos, sentiu que a Doce Mel estava mais viva do que nunca. Não era apenas uma cafeteria, era um legado de amor, resiliência e comunidade, que continuaria a ser escrito, capítulo por capítulo, pelas mãos e corações que a amavam. O futuro era um convite para novas histórias, novas receitas e a promessa de que a doçura da Doce Mel jamais se esgotaria. O Clube do Livro e Café, idealizado por Sofia, floresceu rapidamente, tornando-se um dos eventos mais aguardados na Doce Mel. A cada quinzena, as mesas do salão se enchiam com amantes da leitura, seus livros marcados e suas xícaras de café fumegantes, prontos para debater histórias e compartilhar ideias. A iniciativa não só atraiu um público novo e engajado, mas também fortaleceu a reputação da cafeteria como um espaço cultural vibrante, um verdadeiro oásis de troca e conexão em meio à agitação da cidade. A horta urbana de Clara, nos fundos da cafeteria, também prosperava. Ervas aromáticas e pequenos vegetais cresciam exuberantes, fornecendo ingredientes frescos para as receitas e servindo como um laboratório ao ar livre para as oficinas de jardinagem que ela ministrava, para crianças e adultos. A terra, antes esquecida, agora pulsava com vida, refletindo a vitalidade da própria Doce Mel. Em meio a essa atmosfera de crescimento e engajamento comunitário, um e-mail chegou, discreto em sua apresentação, mas grandioso em seu conteúdo. Era da Associação Nacional de Negócios Conscientes, uma organização respeitada que reconhecia empresas que priorizavam o impacto social e ambiental além do lucro. A Doce Mel havia sido indicada, e após uma avaliação criteriosa, selecionada para receber o Prêmio Coração Verde, em reconhecimento à sua autenticidade, à sua conexão com a comunidade e ao seu modelo de negócio sustentável. A notícia encheu Clara, Ricardo e Sofia de uma emoção profunda. Não era um prêmio de vendas ou de expansão, mas um reconhecimento dos valores que eles haviam defendido com tanta paixão. É a prova de que estávamos certos, pai, Clara disse, com os olhos marejados. Que o coração do negócio é o que realmente importa. Ricardo, com seu sorriso sábio, abraçou as duas. Sua avó sempre soube disso, e agora o país inteiro está vendo. Sofia, com sua mente prática, já pensava em como usar essa visibilidade para fortalecer ainda mais a missão da Doce Mel. Podemos usar isso para inspirar outras pequenas empresas, para mostrar que é possível ter sucesso sem perder a alma. Talvez até criar um programa de mentoria para novos empreendedores que queiram seguir um caminho semelhante. A cerimônia de premiação foi um evento modesto, mas significativo. Clara, Ricardo e Sofia subiram ao palco juntos, simbolizando a união de gerações e a continuidade de um legado. Clara, com a voz embargada, agradeceu, ressaltando que o prêmio pertencia a toda a comunidade da Doce Mel, aos clientes fiéis, aos fornecedores locais e a cada membro da equipe que contribuía para a alma do lugar. Ao retornar